Meus irmãos, a paz do Senhor. Fico feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite, para mais uma vez nós adorarmos o nome do Senhor. Já estivemos aqui outras vezes e hoje foi da vontade do Senhor da gente estar aqui para compartilhar mais um texto da palavra do Senhor com os irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Nessa noite eu quero falar sobre fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. O primeiro passo que nós temos que entender nessa noite é o que é a fé. O que o escritor aos Hebreus nos traz que é essa fé. Se nós olharmos para o versículo de número 1, nós vamos ver que ele traz a definição da palavra fé. Versículo de número 1, ele vai dizer que, ora, a fé é o firme fundamento. Ou em algumas versões vai estar, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele traz essa definição de fé, que a fé, ela é um firme fundamento. E o que seria um firme fundamento? Um firme fundamento, se nós analisarmos um pouco a palavra do Senhor, principalmente em Lucas capítulo de número 6, versículo 42, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai nos trazer dois fundamentos. Ela vai nos falar de um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E ela vai nos falar de um outro homem que construiu a casa dele também sobre a terra, mas ele cavou profundos alicerces, cavou profunda vala, profundo buraco, e ele assentou a coluna daquela casa, ou os alicerces daquela casa, sobre um fundamento. E que fundamento foi esse? Foi a rocha. A rocha ali simboliza Jesus Cristo. A fé é o firme fundamento, ou seja, essa certeza que nós temos, essa fé, ela tem que estar fundamentada sobre a rocha, ou seja, sobre Jesus Cristo. A definição da palavra fé é exatamente isso: é nós acreditarmos, é nós termos a certeza de que a nossa vida, de que as nossas orações, do que aquilo que a gente pede para Deus, que o planeta, que a nossa cidade está no controle do Senhor, porque a nossa vida de fé está fundamentada sobre Ele. Ou seja, pela definição da palavra fé, nós entendemos que se estamos fundamentados sobre Cristo, que é a nossa rocha inabalável, segundo o Salmo 62, que é a rocha forte, que é a rocha que não quebra, que poderão vir ventos, poderão vir enchentes, poderão vir maremotos, poderão vir situações ruins, tribulações, perseguições, e nós passaremos por ela, porque a nossa vida está estruturada sobre Cristo, e Ele não se abala. Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite: o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele não se abala com os problemas humanos, Ele permanece inabalável. E nós que estamos nele,
e com a nossa fé fundamentada sobre Ele, nós não nos abalamos com as circunstâncias, porque a gente olha com um olhar de fé, até porque a Bíblia fala que nos últimos dias, o justo, nós, eu e você, nós viveríamos da fé, ou seja, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo não, mesmo que a gente olhe para frente e não haja saída, ou mesmo que nós olhamos para trás e não haja saída. Às vezes você olha para um lado e para o outro e não tem saída, mas a nossa saída está olhando para o céu, está olhando para Cristo. Mesmo que todas as circunstâncias nessa noite, irmão e irmã, digam não, digam que acabou, você está fundamentado sobre Jesus Cristo, e você vai passar pelo vale e pelo deserto vitorioso, porque você está em Cristo. A primeira definição da palavra fé é estar fundamentado em Cristo. Depois ele vai dizer: e é a prova das coisas que não se veem. Quando nós lemos o versículo de número 2, vai dizer que porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. E quando nós olhamos para esse texto, é lindo, que a gente vai ver a cooperação nossa com o reino de Deus. Entendam, eu quero levar vocês nessa noite a um novo patamar de fé, porque a nossa fé, ela é condizente com as nossas práticas. Tiago capítulo de número 2, versículo de número 17, vai dizer que a fé sem prática, ou em algumas versões vão estar sem obras, ela é morta, ou seja, ela não está adiantando, porque a nossa fé, ela é condizente com aquilo que a gente pratica. Então, por isso que ela é prova das coisas que nós não vemos, e por isso os antigos alcançaram testemunho através dela. Por que os antigos alcançaram testemunho através dela? Porque pela fé eles foram motivados a ter uma ação. Entenda que a nossa fé em Deus, ela não nos deixa imobilizado. A nossa fé em Deus faz a gente se mobilizar, porque nós cremos, nós fazemos, porque nós cremos, nós oramos, porque nós cremos, nós acreditamos que Deus vai fazer um milagre, nós buscamos a Ele. A nossa fé não é uma fé de ficar de braços cruzados. A nossa fé não é uma fé que a gente espera as coisas caírem do céu para a gente. Não, a nossa fé não é esse tipo de fé. A nossa fé é como a fé dos antigos. Esse é o novo patamar de fé. O patamar de fé é que você crê que o Senhor tem um emprego te esperando, que a porta do emprego está fechada, mas você acredita: não, Fernando, o Senhor tem um emprego para mim, porque eu orei ontem, eu pedi para Ele abrir uma porta de emprego. Porque você acredita que essa porta de emprego vai se abrir, você vai levantar no outro dia e vai sair, e vai ter a plena convicção que o Senhor vai abrir aquela porta de emprego para você. Isso é fé. Tiago fala muito bem disso. Ele fala que se nós acreditamos no amor, mas não praticamos o amor, a nossa fala ou a nossa pregação de fé não está condizente com a vida que estamos vivendo. Então entendam bem, tudo que a palavra de Deus ela fala para a gente praticar e viver, se nós vivermos essa palavra, nós vamos alcançar a vitória em Cristo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos ler dois textos muito interessantes, e um desses textos vai dizer que o Senhor operava e a igreja cooperava com Ele. Porque existem momentos da minha e da sua vida que o Senhor vai estar fazendo coisas estrondosas e nós só vamos cooperar com Ele. Mas em outras passagens vai dizer que
os discípulos operavam e o Senhor cooperava com ele. Porque existem momentos da nossa vida que nós é que vamos operar, nós é que vamos orar, nós que vamos buscar, nós que vamos ir atrás, nós é que vamos fazer, nós é que vamos ensaiar, mas na hora que a equipe louvar, na hora que a equipe fizer o louvor, é o Senhor quem vai agir. Nós estamos operando através dos nossos dons, mas quem opera é o Senhor. Então é interessante nós entendermos que o nosso papel na fé é fazer o que a palavra diz para a gente fazer. A fé só vai ser um remédio para mim e para a sua alma se nós tomarmos esse remédio. Se nós tomarmos esse remédio. Olha só que interessante, versículo de número 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, aquilo que nós vemos foi feito de coisas invisíveis. Não sei se os irmãos se recordam lá de Gênesis. Em Gênesis dizem que só o Espírito do Senhor que pairava sobre as águas. E o Senhor pronunciou uma palavra: haja, e ouve. O Senhor falou: nasça, e nasceu. Por quê? Porque é esse exemplo de fé que Ele está trazendo para mim e para você. Nós não nos movemos por aquilo que nós vemos, nós nos movemos pelo aquilo que nós esperamos que o Senhor vai fazer e por aquilo que nós acreditamos que Ele vai fazer. Por um exemplo, quando nós vemos um paralítico, a gente não está vendo aquele paralítico andando, mas pelos olhos da fé, nós acreditamos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, que o Senhor, Ele é capaz de fazer aquele paralítico andar. Então nós oramos com fé e visualizamos o milagre do Senhor na vida dele, porque nós estamos pedindo a um Deus que tudo pode. Então a nossa fé, a minha, a sua fé, ela é como se nós dessemos um passo por cima de um lugar que a gente não acredita que tenha chão. É como se eu caminhasse sobre esse piso inexistente que tem aqui. É como se eu visse um chão sobre mim. É como se eu pudesse andar em lugares que eu não possa ver. Eu vou dar um exemplo de fé para os irmãos poderem entender o que eu estou falando. Pedro, Mateus capítulo de número 14, vai dizer que o Senhor Jesus, Ele veio caminhando por sobre as águas. Muito bem. E quando Ele vinha caminhando sobre as águas, no meio da tempestade, isso aqui é maravilhoso, porque às vezes a gente fica assustado com a tempestade, com as tribulações, mas eu tenho uma notícia de fé para te dar nessa noite, irmão. É no meio das tempestades, é no meio das tribulações, que a gente vê Cristo vindo ao nosso encontro. Então não se preocupa se o momento está de tempestade ou está de tribulação. Lá no meio da tempestade, você vai olhar e vai ver Jesus vindo ao seu encontro. Lá no meio das suas tribulações, você vai olhar e vai ver Jesus vindo ao seu encontro. Lá quando não tem mais saída e você olha e parece que o barco vai afundar, ou que a sua vida vai acabar, olha mais para frente, porque à sua frente vem Jesus andando ao seu encontro, esperando o seu passo de fé. Aí olha só o que acontece. Jesus está vindo andando ao encontro de Pedro. Pedro ouve a voz de Jesus e fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aí o Senhor profere essa palavra que está no versículo 3, que o mundo foi criado. Ele pronuncia a palavra toda poderosa: vem. E quando Jesus Cristo fala vem, Pedro toma posse da palavra e tem o quê? Uma ação, uma atitude. Quando ele tem essa atitude, o que acontece?
ele caminha por sobre as águas. Vocês já viram alguém caminhando por sobre as águas? É só pela fé. Ele tinha certeza que porque Cristo falou uma palavra pronunciada da boca dele, ele poderia caminhar por sobre as águas. E ele andou por sobre as águas e viveu o milagre e encontrou com Cristo. Então é esse patamar de fé que eu quero te levar nessa noite. Porque mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja enxergando a solução, o Senhor Jesus, Ele pronuncia uma palavra, e mesmo que você não esteja vendo, você pode caminhar sobre as águas, no meio da tempestade, que você não vai afundar. E se você começar a afundar, porque você começar a olhar pelos ventos e pelos murmúrios, não tem problema. Ao mesmo tempo que Pedro começa a afundar, ele fala: Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou Pedro pela mão. E junto ambos voltaram para o barco. E Pedro viveu um milagre. É acreditar, irmãos, naquilo que você não está vendo. Porque a fé só vai ser um remédio para os dias de hoje, se a gente acreditar. Porque se a gente olhar para a reportagem, a situação é ruim. Se a gente olhar para as notícias, a situação é ruim, não é, irmã? A situação é ruim. Se nós olharmos para o que as pessoas estão falando na rua, a situação é ruim. Se nós olharmos para o que o médico está falando, a situação é ruim. Agora, se nós permanecermos com os nossos olhos fitos no alvo, que é Jesus Cristo, a nossa esperança vai se acender. A nossa fé vai se acender, porque nós vamos estar olhando para o alvo, para aquele que diz: filho, eu sou contigo, filho, não te assoles, pois eu sou seu Deus. Se entrares na fornalha, não vai te queimar. Se na cova dos leões tu passares, os leões não vão te pegar, porque eu, o seu Deus, eu sou contigo. Aleluia, oh glória. Irmãos, o nome de Jesus é sobre todo nome. Não importa qual foi a notícia que te deram nessa semana, não importa qual foi a notícia que te deram hoje. Tinha um garoto lá na igreja do Catete, Rodrigo. O nome dele é Luan, guitarrista, você conhece ele? O Luan foi para o hospital e eu estava no púlpito da igreja. Aí o presbítero Johnny se levantou: gente, vamos orar pelo Luan, porque ele só tem 1% de chance de sobreviver, porque a apêndice dele estourou e começou a infeccionar ele todo por dentro. 1% de chance de sobreviver. Na hora no púlpito, Peixão, falei: 1% não adianta nem orar. 1%? Meu Deus, já morreu. Na mesma hora a palavra de Deus vem ao meu encontro, mas a última palavra quem diz é quem? A última palavra quem fala é o Senhor. E a igreja levantou um clamor, e isso é fé. Em Atos capítulo de número 12, Pedro estava preso. Aí vai dizer que porque a igreja orava, o Senhor enviou um anjo e livrou Pedro da prisão, porque a igreja orou com fé, sabendo que o Deus Todo-Poderoso podia livrar ele. Na mesma hora a igreja lá no Catete levantou um clamor, e levantou um clamor, e a igreja levantou um clamor, e a gente levantou um clamor com fé. Está de pé até hoje, vivendo com os 1% que o médico deu para ele, tocando lá na igreja, já veio aqui tocar várias vezes com a gente. Sabe por quê, irmãos? A última palavra na sua vida, quem fala não é o médico, não é o doutor fulano de tal, não é o presidente fulano de tal, não é o deputado fulano de tal, não é o bacharelado, não é o mestrado, porque não existe outro nome que tenha mais autoridade do que o nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Aleluia, acredita nesse Jesus. Olha só o que o texto vai dizer: pela fé, Abel ofereceu. Olha, a gente vai ver os exemplos de fé. Pela fé, Abel ofereceu. Se você acredita, se você tem fé, você oferece sempre o melhor para Deus, porque você sabe que Ele vai te recompensar.
Olha as atitudes dos homens de Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Viste como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aí vem um texto, ora, sem fé é impossível, olha a palavra que ele usa, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Em algumas versões vai estar que Ele é recompensador dos que o buscam. Nós não podemos vir à igreja, ouvir a palavra que o pastor prega aqui, ouvir a palavra que os presbíteros pregam aqui, e sair daqui desacreditar daquela palavra. Nós não podemos ouvir falar de um Deus tão grande, e na hora que o problema bater a nossa porta, a gente esmurecer, irmãos. É isso que o texto está falando. Sem fé é impossível eu e você agradarmos a Deus. Para agradar a Deus, nós temos que ter fé nele. Fé é acreditar. Confia no Senhor, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Nós oramos que confiamos no Senhor, nós oramos que acreditamos no Senhor, mas quando a situação ruim se levanta, nós nos deixamos abater pelas palavras negativas. Mas o Senhor, Ele traz palavras positivas para você nessa noite, dizendo que não importa a situação, ainda tem jeito, ainda tem jeito, é acreditar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele. Se você veio aqui nessa noite acreditando em Deus, acreditando que Ele pode fazer, Ele vai fazer, e que é galardoador dos que o buscam. A sua recompensa, irmão, a sua recompensa está nas mãos de Deus. Eu sei que muitas das vezes a gente acredita nos irmãos, a gente acredita nos amigos, e isso é muito bom. Eu falei isso lá na igreja esses dias. É muito bom a gente poder contar com alguém. É muito bom a gente poder ter alguém a quem a gente possa contar. Ou é muito bom quando os nossos recursos financeiros podem bancar algo. Mas uma certa vez, eu tinha um plano para o meu filho. E eu, tudo que acontecia com meu filho, vamos para o plano. Tem plano? Vamos para o plano. Vamos para o plano. Vamos para o plano. Nunca orava. Plano, 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 plano. Na dorzinha, plano. Um dia a situação financeira despencou. Eu falei, amorzinho, não vai dar mais para a gente pagar o plano não. O que a gente vai fazer? Olha onde a gente estava fundamentado. O que a gente vai fazer? Eu falei, vamos ter que parar de pagar plano. Eu vivi a vida toda sem plano, estou vivo. Meu plano vai ter que ser Jesus Cristo. Já era para estar sendo. Mas olha só como que a gente começa a acreditar só no que os nossos olhos podem ver, e isso não é fé. Você acreditar que você vai levantar daqui e ir embora, isso não é fé. Você acreditar que você vai sentar nesse banco, esse banco vai te aguentar, isso aí não é fé. Isso aí são pensamentos positivos naturais. Aí o plano acabou. Um dia meu filho ficou todo mole, começou a ficar todo roxo. Minha esposa, mozinho, ele está morrendo. Eu clamei ao Senhor. Falei, Senhor, eu pequei. Eu acreditava que todos os médicos eram capazes de poder curar meu filho se ele tivesse um problema, mas eu esqueci de sempre pedir ao Senhor primeiro para abençoar meu filho. Eu tenho a certeza que o Senhor é poderoso para fazer nessa noite, nessa hora, porque está escrito na tua palavra, Senhor, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, e eu tomo posse dessa palavra, e em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor cure meu filho. E na mesma hora meu filho foi curado. E eu passei a madrugada chorando, falando, Senhor, eu acreditava em tudo, menos no Senhor. Eu depositava minha confiança em tudo, menos no Senhor. Foi preciso a situação ruim acontecer para eu conseguir enxergar os milagres do Senhor na minha vida. Aí o Senhor pegou e falou, meu filho, quantos milagres eu já realizei na sua vida? Você está igual o povo lá no deserto.
Como eu não te curei da sinusite? Eu não te curei daqueles cravos no pé? Eu sou o mesmo Deus, eu não mudei. Eu continuo operando, eu tenho poder para operar. Eu tenho poder para fazer. Só que a nossa confiança não pode estar naquilo que os nossos olhos veem. Olha o que ele vai falar. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão, ele foi chamado, Senhor, Abraão, você vai para uma terra. Qual, Senhor? Eu vou te mostrar ainda. Olha que fé, irmãos. Você vai ir para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão prontamente se levantou e foi, porque ele sabia que se o Senhor falou que ia mostrar uma terra para ele, o Senhor iria mostrar. Ele não via a terra, ele não sabia qual era a terra, mas o Senhor tinha uma terra preparada para ele. Pela fé, ele habitou na terra. Pela fé, a Sara pôde ter filhos. Pela fé, Abraão obedeceu. Obedeceu. Os irmãos conhecem a passagem de Abraão? Quando o Senhor fala, sobe o monte. Olha que fé, pessoal. Abraão, sobe o monte. Cadê, Senhor? Cadê o sacrifício? Seu filho é o sacrifício. Aí vai falar que ele acreditou que mesmo que seu filho morresse, o Senhor poderia levantar ele das cinzas. Irmão, nós não estamos acreditando no poder do nosso Deus. O nosso Deus pode fazer coisa que os nossos olhos não conseguem ver e nem compreender, mas quando nós temos fé, as obras do Senhor começam a se mover em nossas vidas. Na mesma hora o Senhor falou, Abraão, está ali o cordeiro, aleluia, o cordeiro simbolizava Cristo, o cordeiro substituto que entrou no meu e no seu lugar. Nós éramos para ter morrido, mas Jesus Cristo veio e assumiu o lugar. Olha só, aí vai dizer, pela fé Isaac abençoou Jacó, pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou os filhos de José. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção das saídas de Israel e deu ordem acerca dos ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, ele deixou o Egito. Pela fé, ele celebrou. Olha, pela fé você abandona coisas. Pela fé você deixa coisas. Qual fé? A fé em Jesus Cristo. Pela fé que você tem em Jesus Cristo, você abre mão de coisas, porque você acredita que Jesus Cristo é maior do que todas as coisas que você possa possuir. Pela fé ele celebrou. Pela fé eles passaram o mar vermelho. Irmão, só milagre. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, ou acolhendo-os em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Olha só, versículo 33, as quais, pela fé, venceram reinos. Pela fé, venceram reinos. Irmão, você representa o reino de Jesus. Você é embaixador e representante desse reino aqui na terra. O reino de Jesus é maior do que o reino das trevas. E aonde você chegar, você é luz, e as trevas não vão resistir à luz que está em você. Pela fé praticaram justiça, pela fé alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Versículo 38, homens da qual o mundo não era digno. Você é peregrino nessa terra, você é embaixador do rei. A sua fé, irmão, em Cristo, ela pode tudo. A sua fé em Cristo, ela pode tudo. Tudo o que? Ressuscitar mortos, curar enfermidades. Para finalizar, eis que eu vos digo,
em meu nome, estou falando Bíblia, o que Jesus falou para mim e para você, curarão os enfermos. É com a sua mão, irmão, que você vai curar seu filho, é com a sua mão que você vai curar o seu vizinho, é com a sua mão que você vai pôr sobre o seu corpo e vai curar a enfermidade. Em meu nome expulsarão demônios, e se comerdes alguma coisa mortífera não fará mal algum, vocês pisarão a serpente e o escorpião, e eles não lhe ferirão os pés. Aí vai dizer a palavra do Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é você. Se as portas não vão prevalecer, quem que ataca? Não é o inferno que te ataca, é você que ataca os reinos das trevas, e as portas deles não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não importa a treva que você está vivendo, não importa a tribulação que você está passando, não importa a situação que você está vivendo, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida. Acredite em Cristo e viva essa palavra, em nome de Jesus. Pastor, terminei um pouquinho antes para te dar tempo, em nome de Jesus, glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, glória a Deus. Deus continue abençoando os irmãos, tá?